Muito bom. Aleluia. Quantos têm fome da palavra de Deus? A sinergia aqui foi... Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios. Tem como ligar mais luzes, não? Atrapalha a câmera? Hã? Sua camisa? Tá escuro aqui. Aí, melhorou. Aí, eu estava em Ezequiel, ó. É 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 2. Confia em mim quando eu te digo que Deus está me guiando nessa direção. 2 Coríntios, capítulo 13. Capítulo 3, 3. Agora que eu pus o óculos, é que eu vi que eu estava em 1 Coríntios. Ficou a pensar nas obras das suas mãos. Eu tinha certeza que eu estava em 2 Coríntios, estava vendo 2. Depois você faz 31 anos e começa a mudar as coisas, né? Achei! 2 Coríntios 3, verso 17. Deus vai falar muito com você essa noite, irmão. E como um profeta eu digo que o que está parando você morrerá. Você não será parado mais. Porque não é tempo de parar, é tempo de marchar. 2 Coríntios 3, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o que acontece nesse lugar? Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Agora vai comigo para o capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11. Versículo 21. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer um tem ousadia, com insensatez afirmo, também eu tenho. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus umas 40 de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Um dia e uma noite eu passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar,
em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muito mais, em frio, nudez. Aí ele diz assim no capítulo 12, versículo 7. Quem achou, diga amém. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Vou ler novamente, porque esse é o texto-chave da palavra. Verso 7. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Igreja, repita, espinho na carne. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Amados, quando nós nascemos de novo, nós não recebemos de Deus um corpo glorificado. Nós recebemos de Deus um espírito glorificado, que ainda mora no corpo que Adão nos deu. E pelo fato de sermos pessoas nascidas de novo, com a nova natureza, que habitamos em um corpo não glorificado, nós ainda temos um combate com a carne. Nós ainda temos uma peleja com a carne. Paulo, aqui, nesse livro, 2 Coríntios, é o livro da maturidade. Enquanto 1 Coríntios você tem leite, aqui você tem mel. Se você entrar em 2 Coríntios, você vai amadurecer muito. O fato é que essas duas presenças, ou seja, uma nova natureza e a carne, são situações que nós iremos lutar contra elas até que Jesus venha. Você não vai estar num lugar tão santo que a tua carne não te dê problemas. E Paulo aqui lista uma série de situações terríveis que poderiam levantar a sua carne. Porque ele não fala aqui de alguém que falou mal dele, alguém que saiu da igreja. A pancada aqui era violenta. Ele disse assim: em naufrágios, esse principado conseguiu 3. Uma vez eu fui apedrejado. Em perigos eu perdi as contas. Em perigos de e em perigos de com quem. Quem eu pensava que era, não era. E quem eu pensava que não era, era. Então Paulo,
ele traz uma lista de situações que ele viveu. E ele resume essas situações porque elas não acabavam na vida dele. Elas não paravam. É como se ele estivesse aguardando o quarto naufrágio. É como se ele estivesse aguardando a 100ª faca nas costas. É como se pegassem ele para o apedrejar novamente. Na verdade, o negócio com Paulo foi tão estreito que o próprio Espírito Santo disse para ele: cara, o que te aguarda são cadeias e tribulações. Paulo ficou tanto tempo preso quanto servindo o Senhor. Exatamente o mesmo tempo de ministério ele teve de prisão. E exatamente o mesmo tempo que ele teve de prisão e ministério, ele teve de esconderijo com o Senhor. A vida de Paulo se resumiu em 33 anos. 11 anos escondido com Deus. 11 anos em 3 viagens missionárias. E 11 anos preso. E ele produziu mais na cadeia do que viajando. Quero te dar uma palavra de Deus, meu irmão. Não limite o Deus que você serve. Não equacione a situação dentro do que você ganha ou deixa de ganhar, dentro do que você sabe ou deixa de saber, porque o que Deus usa não é o seu saber, nem o seu dinheiro. O que Deus usa é a sua fé. Sua fé é que determinará o quanto Deus vai longe na sua vida. Mas de alguma maneira Paulo foi tão perseguido, passou tantas intempéries entre os judeus. Houve uma vez que um grupo de judeus fizeram um jejum e disseram: só vamos comer quando matarmos Paulo. Então Paulo chama isso de um espinho na carne. Ele chegou a uma conclusão: eu tenho um espinho na minha carne. Mensageiro de Satanás. Esse negócio, às vezes, é tão forte que dói na minha emoção, dói. Porque vem dos meus patrícios, vem dos judeus. E muitas vezes a pancada é tão grande que a minha carne questiona esse caminhar. A minha carne põe em dúvida as minhas escolhas. Está tão difícil que a minha carne está colocando um caminho de saída. Ouça, não há caminho de saída para quem escolheu a jornada da fé. Não há caminho de saída para quem escolheu a jornada da fé. Não há escape para quem amarrou uma pedra de moinho no pescoço e se lançou no oceano. Não há escape. Não há desculpas. Mas eu não posso negar que está doendo, porque está. Agora, não está doendo no meu espírito. Está doendo na minha carne. Agora a solução ficou simples. Porque não te enganes. Isso aí veio para te parar. Isso aí veio para você não continuar a sua jornada. E está doendo.
E a dor, ela inspira perguntas. A dor inspira questionamentos. A dor inspira dúvidas. E Paulo pega toda aquela situação e diz: olha, cara, foi me posto um espinho na carne, para que eu não suba, para que eu não me exalte, para que eu não rompa nos lugares que eu vou romper. E eu não sei quanto tempo Paulo lidou com aquilo sem falar com o Senhor. Eles eram amigos, eles eram íntimos. Mas houve um momento que Paulo foi falar com Deus. E Deus falou para Paulo: Paulo, Deus não explicou para Paulo o espinho na carne. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, tem coisas que Deus não vai te explicar. Ele vai te falar algo mais alto. Tem coisas que Deus não vai te explicar. Ele vai conversar com você num nível solucional. Você vai estar assim: Senhor, mas e aquele assunto? E Ele te dirá: não, esse assunto resolverá aquele assunto, aquele assunto, aquele assunto, aquele assunto, aquele assunto, aquele assunto, porque minha palavra é poder. Você pode levantar a sua mão e dizer: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Você não pode pegar o livro de 2 Coríntios e lê-lo num capítulo só, ou num versículo só, e separar por partes. Não, esse livro é um compêndio completo de vitória. E Paulo diz, dentro desse contexto de espinho na carne, Paulo disse o seguinte: o Senhor é o Espírito. O pau está torando a folha, mas eu entrei no Espírito. Os navios naufragam, mas eu não naufrago. Os leões vêm e eu faço deles uma cozinha, da onde eu tiro mel para gerações. Esse leão já está morto. E o Senhor te diz: tem mel lá. Agora, qual era o segredo de Paulo nas injúrias, nas perseguições, nos açoites? Qual era o segredo de Paulo nesse espinho na carne? Paulo sabia se colocar no Espírito. Por quê? Porque Paulo sabia que quando ele estava no Espírito, o Senhor não era aquele apedrejamento. Quando ele se colocava no Espírito, o Senhor não era a enfermidade. Quando ele se colocava no Espírito, o Senhor não era a falta de dinheiro. Quando ele se colocava no Espírito, ele podia dizer: o Senhor é o Espírito. Deus vai te levar num lugar nele, que você vai descobrir que nada para você quando você entra no Espírito. Você não tem que vencer os naufrágios, você tem que entrar no Espírito. Você não tem que correr do apedrejamento, você tem que entrar no Espírito. Você não tem que evitar perigos, você tem que entrar no Espírito. Porque no Espírito, o Senhor é o Espírito.
Eu não entendi desse versículo, o Senhor é o Espírito. Realmente, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é uma prova de que o Espírito é o Senhor, porque o Senhor é o Espírito. Então está falando aqui que o Espírito Santo é... Não! O que está dizendo aqui é o seguinte: não importa o que venha contra ti, entre no lugar onde eu governo. Por isso, ele disse em Romanos capítulo 8, versículo 26, semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Lembra de Coríntios 12, ele está falando de fraqueza. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com palavras ininteligíveis. No meio do furacão, dentro da fornalha, diante dos gigantes, diante da circunstância, Deus me deu uma linguagem sobrenatural. Deus me deu uma linguagem que ativa a força do Espírito no meu espírito. Deus me deu uma linguagem sobrenatural que ativa a mente de Cristo na minha mente espiritual. E eu vou orando em línguas, e eu vou orando em línguas, e eu vou orando em línguas, até que eu ultrapasso a fraqueza e descubro que onde eu era fraco, agora eu sou forte. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim, mas fala bem forte: ei, guerreiro, para de murmurar. Você só não ultrapassou a barreira ainda da carne para o espírito. Olha para ele, fala: ei, guerreiro, se você não parar de orar em línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, você liberará a assistência do Espírito exatamente nas suas fraquezas. Chegará uma hora que você vai ultrapassar o que é fraco e vai entrar no que é forte. Irmãos, esse homem, ele era tão avivado, esse homem era tão ungido, esse homem era tão apaixonado pelo Senhor, esse homem era tão cativo de Cristo, que quando ele chegava às prisões, as prisões incendiavam-se com o poder de Deus. Uma das prisões que ele esteve, teve um terremoto, que todas as portas se abriram e todos foram livres. Paulo tinha acabado de ser açoitado, ia ser jogado no calabouço, era um pedaço de gente carregado pelos soldados, e eles jogavam ele no calabouço, e ele diz assim: toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. Ele diz assim: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Aleluia! É nessa equação que Paulo descobriu
o que ele pôde dizer: eu sinto prazer nesses momentos de luta, porque eu oro mais, porque eu jejuo mais, porque eu ponho a boca no pó mais, porque eu leio a palavra mais. Cara, eu sinto prazer, porque esses negócios me empurram para Deus. Tribulação, todos nós vamos passar, mas o que a tribulação está fazendo com você? Tribulação, todos vão passar, mas o que a tribulação está fazendo com você? Qual é a forma que você está tomando na guerra? Quem é você depois de 2 anos de guerra? Qual é a textura da unção que sai da tua vida depois de 5 anos de combate? Paulo disse em Efésios: e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Eu não vou sair dessa abalado, eu vou sair dessa inabalável. O meu Deus é imutável, o meu Deus não muda, nele não há sombra de mudança, nem variação de mudança, e eu decido viver nele, e nele eu não mudo. Você vai me encontrar daqui 15 anos, dizendo para você assim: hora após hora. Você vai me encontrar daqui 20 anos, te dizendo: a fé funciona. Você vai me encontrar daqui 30 anos, muito mais apaixonado por Jesus do que eu sou hoje. Então a questão não é tirar o espinho, a questão é matar a carne. A questão não é livramento, é morte. Deus não quer te livrar dessa situação. Deus quer matar a fonte que está gerando esse sofrimento. Deus não quer tratar da sua dor. Deus quer curar a infecção. Pastor, mas assim, de vez em quando vem um oásis. Não sei te responder. Eu poderia te falar da minha vida, mas não vai ajudar a sua. Porque contar o meu testemunho nesse aspecto vai estragar a tua expectativa. Você vai querer experimentar o que eu experimento e vai perder o que Deus tem para você. R$ 5.000 de oferta eu recebi. Brincadeira. Então,
Abraça esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, você está fazendo a guerra errada. Olha nos olhos dele e diga assim, você tem um espírito edificado e uma carne endemoniada, filha do pecado, filha de Satanás. Sacode ele e fala assim, ei guerreiro, nenhum espinho, por mais forte que seja, tem poder de atingir o seu espírito. Mas o seu espírito tem o poder de mortificar a sua carne. Mas, aleluia! 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 Esse currículo paulino fala de situações que fugiam do seu controle. Tem situações que não estão no seu controle. Mas você pode vencer lá fora, vencendo aqui dentro. Ele disse, mensageiro de Satanás. Então, ok. Então, a fonte é o mensageiro de Satanás. O que ele tem? A minha carne. O que ele pôs nela? Um espinho. Mas parece que foge do meu controle. Então pega o teu espírito e não lute com o mensageiro. Mortifique a tua carne. Uma carne mortificada libera o discernimento do espírito. Uma carne mortificada abre os céus diante de você. Uma carne mortificada tira aquela pressão sobre as suas costas. Uma carne mortificada te dá um interior liberado. Uma carne mortificada, unida com o Senhor, é uma fonte de unção do meu controle. Uma carne mortificada é um lugar onde o espinho não produz mais dor. A maioria das suas dores apenas revelam o quanto essa carne está viva. A maioria das suas dores apenas revelam onde a sua carne não foi mortificada. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, Raabe, a prostituta, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Você não pode fazer isso com o seu poder, mas com a sua fé você pode.
Sua fé é você sendo o que você não é. Em Cristo. Sua fé é você transpirando, respirando, pensando o que não vem de você. Então eu quero terminar essa palavra dizendo: é você, muitas vezes, em jornadas, muitas vezes. Se alguém te perguntar assim: puxa, você está passando tanta luta, o que está acontecendo? Em jornadas, muitas vezes. Não resolva problemas, continue na jornada. Não corra, continue a jornada. A jornada que a palavra de Deus gerou em você. Pastor, mas eu caí. Deus já contava com isso. E Ele te diz: o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes ele se levantará. Põe a mão no coração assim, diga o mais forte que você puder: tem uma jornada para mim. Única e peculiar. Totalmente dada por Deus. Para mim. É uma jornada pessoal. Que tem a ver com o meu espírito, o Espírito de Jesus e o propósito de Deus para a minha vida. Querido, e um incêndio destruiu uma floresta. No outro dia, você vai escutar assim: toc, 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 toc. No outro dia, depois do incêndio, toc, 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 toc. O que é isso, pastor? É o pica-pau. Sendo o que ele é. Toc, 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 toc. É o pica-pau. Sendo o que ele é. Incendiou a floresta? Incendiou, pastor. Toc, 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 toc. O que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou fazer exatamente o que eu estou fazendo. Esses dias Deus falou comigo. Deus falou assim comigo: continue fazendo. Deus falou comigo. É bom ouvir Deus falar com a gente, né? Deus falou comigo: continue fazendo exatamente o que você está fazendo. Não pare. Se o carro entrou numa pirambeira, reduz, joga uma terceira, uma segunda. Se precisar pôr uma primeira. Tem hora que o carro cai num buraco, levanta a outra roda, você... e vai. Homens de jornadas. Mulheres de jornadas. Gente que não está ferido com ninguém. Gente que não está avaliando o exterior. Gente que quer saber: Pai, qual é o precisar para uma primeira? Pai, qual é o próximo passo? Pois a minha vida é de fé em fé, de glória em glória. A minha vida é de fé, de glória em glória. Eu comecei uma jornada e eu dou um passo, outro passo, outro passo, outro passo, outro passo.
e parece que tudo está contrário, mas não importa, o meu nome não é solucionador de problemas, o meu nome é peregrino. Não pare a jornada para resolver o que não pertence a você resolver. Não se responsabilize por aquilo que Deus não te entregou para fazer. Aprenda a pular o que ninguém pularia na sua religiosidade. Mas você, porque tem uma palavra, não, você vai pular. A pular. Irmãos, eu profetizo aqui, você que me assiste pela internet, eu profetizo o Espírito Santo na sua vida. Eu profetizo uma intimidade com o Espírito Santo tão real. Eu profetizo uma intimidade com o Espírito Santo tão real. Porque você é tão real que Deus será a pessoa mais real na sua existência. E nessa intimidade vai brotar o propósito, vai brotar o chamado, virá o plano, virá os detalhes. Deus é detalhista. Irmãos, eu conheço detalhes da vontade de Deus para a minha vida. Irmãos, eu conheço. Pastor, eu sou um peregrino. Um peregrino. Porque essa aqui não é a sua terra, não. E o que um peregrino faz? Ele peregrina. Fala para o seu irmão do seu lado. Sabe o que um peregrino faz? Ele peregrina. Pode o seu irmão e fala assim: tem coisa mais simples para fazer nessa terra? Olha nos olhos do seu irmão, fala para ele: esquece sua casa, esquece sua profissão, esquece sua família, esquece seu dinheiro, esquece sua empresa, esquece seu ministério, esquece que você é pastor, esquece que você é... Olha, olhos tudo e assuma uma identidade: eu sou peregrino nessa terra. Essa terra-idade. Que isso, pastor? Calma. Mas capotou o carro, explodiu a bomba atômica. O Lula foi preso. Brincadeira. Irmãos, nós não devemos desejar para o Lula. Não deseje para alguém o que você não deseja para você. Não, mas justiça tem que ser feita nesse país. Não é o Lula preso que vai trazer justiça a esse país. Não deseje o que você não deseja, que vai trazer justiça a esse país. Então, o peregrino, ele se liberta de tudo e de todos. E ele quer saber o próximo passo. A próxima missão dentro do propósito. Diga bem forte comigo, levanta a sua mão e diga comigo assim bem forte: o propósito de Deus para a minha vida está cercado de uma jornada onde eu sou um peregrino. Igreja, nessa jornada eu tenho planos, eu tenho missões, grandes e pequenas. Por isso, o guiar do Espírito é fundamental. Eu vou te falar uma das coisas mais loucas que você já ouviu na sua vida. Até hoje eu vou falar. Posso falar?
Pastor, tem 42 anos que aquele servo de Deus anda com peregrino. Forte igreja, nenas. Cumpre a vontade de Deus e ama o Senhor e toma a cruz todo dia e ele é... Agora tem um novo convertido, tem 6 meses, que também não faz outra coisa que esse servo de Deus faz. 42 anos, outro 6 meses. Aí Jesus volta. Quem tem o galardão maior? Quem tem o galardão maior? Por que você é mau se o Senhor é bom? Lembra da parábola? Uns começaram a trabalhar de manhã, outros começaram a trabalhar no almoço, outros começaram a trabalhar no final do dia. Por que vezes? Aí Jesus volta. Você é mau. Lembra da parábola? Uns começaram a trabalhar de manhã, outros começaram a trabalhar no... O Senhor te diz, eu vou ter que voltar agora. Muita coisa não vai dar tempo de você cumprir. Mas eu sei que... Trabalhar de manhã, outros começaram a trabalhar no almoço. Eu olho no tempo e vejo você cumprindo o seu propósito. Aquele servo santo de 42 anos de ministério é a mesma coisa. Venham, vocês vão ser coroados juntos. Deus não pensa como você. Deus não julga como você. Pelo amor de Deus. Pensa como você. E para de julgar as pessoas pelos seus padrões. E passe a julgar as pessoas pelo fruto. Não, mas eu penso que ela... E para de julgar. Não, mas é ela. E o céu inteiro anda com ela. Porque ela não tem muita aparência religiosa. Ela. Não, mas é ela. Quando você recebe essa palavra?